boa noite, Rodrigo. Muito bom, tem um monte de gente aí. O som tá beleza aí? O som tá ótimo. E o meu também? A sua imagem tá boa aqui para mim, tá bem? Tá beleza, tá certinho. Tá joia. Acho que a gente pode começar já, né? Estamos em cima da hora. Então, bem pontual. Isso, né? E primeiro eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo que está aqui seguindo, acompanhando, para as pessoas que me seguem, que me conhecem, é uma honra para mim. Obrigado pela confiança. E para as que ainda não me conhecem, eu sou a doutora Silvia Fisioterapeuta, Silvia Carnevale, eu sou especialista em coluna há quase 20 anos, sou diretora clínica do ITC Vertebral, unidade de Jundiaí. Hoje meu convidado é o Dr. Rodrigo Moura, ele é diretor clínico também da unidade de ITC Vertebral de Belo Horizonte, depois a gente vai saber mais dele. O ITC Vertebral é um instituto de tratamento da coluna vertebral e tem mais de 90 unidades espalhadas por todo o território nacional e fora do Brasil também. E o nosso foco é atendimento de pacientes voltados para tratamento de patologias em geral da coluna vertebral. E somos fisioterapeutas especialistas nisso. E o tema da nossa live vai ser a mudança que aconteceu no nosso atendimento com tudo isso que está acontecendo no Brasil, onde a gente não pode estar se expondo ou expondo o paciente, né, muito ao atendimento presencial. Então, antes de começar a entrar propriamente no assunto, quero dar boas-vindas a você de novo, Rodrigo. Uma honra para mim, já falei isso 1000 vezes para você. Muito obrigada por ter aceito. E quando eu pensei nesse tema, a primeira pessoa que veio na minha cabeça é você, porque eu sei da sua paixão pela tecnologia, né? Ano passado até estava seguindo você lá em Portugal, eu queria estar aí junto. E atrás desse assunto, já naquela época, né? Fora do Brasil, buscando aí informações, num congresso internacional, o melhor congresso de tecnologia do mundo, né? E tinha que ser você hoje. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes da gente começar a conversar sobre o assunto, o tema da nossa live. Tá bom, Silvia. Obrigado aí pelas apresentações. O prazer é todo meu de estar conversando com você e tentar passar um pouquinho da nossa experiência, né? É uma breve apresentação. Meu primeiro curso superior foi Tecnologia da Informação, né? Talvez daí essa tendência a estar sempre antenado um pouquinho no mundo da tecnologia. E nessa época, né, um pouco acima do peso, eu comecei a correr e comecei a sentir uma dor nas costas. E aí eu comecei na fisioterapia, o meu primeiro contato foi como paciente. E fui diagnosticado com uma espondilolistese, comecei a pular de um médico para outro e comecei a pesquisar, né, em função dessa demanda própria. E comecei a adorar, gostar muito. No último período meu de ciência da computação, eu já estava fazendo o primeiro de fisioterapia, e aí só fui adiante nesse sentido, formei, especializei, né, na área, sempre com essa tendência de aliar as duas coisas, né, a tecnologia e saúde, e também apaixonado por estudar a área específica, né, e clínica, e área básica de dor também. E avancei aliando essas duas áreas, tanto na gestão quanto na parte clínica, e continuando a minha formação aí depois, né, fiz um MBA em gestão, fiz um mestrado na área de dor, né, e estou aí há praticamente 16 anos atuando na clínica mesmo, né? Eu sou um clínico, né? Fico full time dentro da clínica mesmo, e é o que eu adoro fazer mesmo. Joia! Bom, já que a gente está falando de clínica, vamos sair um pouquinho fora dela, que agora a gente não está podendo mais tanto ir à clínica, né? Que é a nossa paixão, a minha, a sua. E o nosso tema veio
para poder esclarecer isso, né, para as pessoas. Que forma que agora a gente está conseguindo arrumar para poder continuar ajudando os pacientes. Mas primeiro, Rodrigo, explica aí para a gente o conceito de telesaúde, telemedicina, teleconsulta, telefisioterapia, telereabilitação, enfim. O que é isso? Qual o conceito disso? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim, essa situação veio um pouco, né, de surpresa, né, em função desse momento, mas já era uma tendência mundial, né, Silvia? Já tem países aí, Estados Unidos, né, Canadá, Inglaterra, alguns outros países da Europa, Austrália, já com esse tipo de, né, de teleatendimento, vamos generalizar assim, né, já que não tem nenhum dado, né, para normalizar essa terminologia, o tele se remete aí a atendimento à distância, né, de longe, então cada área telesaúde um termo mais generalista, né, onde seria a prestação de serviço de saúde utilizando tecnologia da informação e comunicação com o objetivo de dar essa assistência, né? Tanto, né, e aí pode pensar em todos os níveis, né, tanto na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, na educação, na pesquisa, né, entre profissionais de saúde, né, entre gestores de saúde também, ou seja, é uma forma de interação, né, à distância entre todo esse ecossistema da saúde. Né? Nós, naturalmente, estamos sendo forçados, né, em caráter emergencial, né, e aí nós vamos comentar um pouquinho sobre a forma que foi feita a nossa resolução. Alguns outros países já estão adiantados, então, né, já vem adaptando isso há algum tempo, e nós, foi a forma que nós tivemos, né, de manter o contato com os nossos pacientes, e nós vamos pontuar aí algumas questões importantes. É certo. Bom, tem muita gente que está nos vendo, eles já estão fazendo tele em alguma coisa, ou estão estudando à distância, em casa mesmo, né? Ou estão fazendo home office, né? Reuniões. E esse tele envolve também imagem, né? Não é só... Porque tem muita gente que pode pensar, é por telefone, né? Fazendo contato com os pacientes por telefone, né? Tem muitas pessoas que podem estar pensando isso. Não, mas é com tecnologia de som, imagem e avançada ainda, onde isso é possível fazer online, em tempo real, em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer hora. Né? Então, essa telecomunicação nos possibilitou essa maravilha de possibilidade e oportunidade, né? Mas quando que isso no Brasil foi liberado e por que foi liberado esse teleatendimento por parte, para nós, da fisioterapia, Rodrigo? Nós estamos vivendo uma situação ímpar aí, né, Silvia, que é essa pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa, e o caráter emergencial disso, né, foi muito rápido, né, já passar direto para essa reclusão total, confinamento total, né, porque se conhece muito pouco ainda, né, tanto da patogenicidade, da questão epidemiológica desse vírus. Então, nesse momento, é importante, sim, a gente tomar essa atitude um pouco, né, mais drástica, mas no sentido de maximizar o benefício, né? E aí a gente coloca e tem que pensar em toda essa complexidade do nível de atendimento, né? Então, hoje, priorizar os atendimentos de alta complexidade, realmente, né? Os de média e baixa, ter algumas relativizações aí para o atendimento. E nesse sentido, os nossos pacientes, que são pacientes musculoesqueléticos, né, é claro que nós, profissionais de saúde, fisioterapeutas, estamos em contato direto com a saúde das pessoas,
é muito importante nós continuarmos dando assistência, porque esse paciente que entra em crise, esse paciente que desespera com um quadro álgico de dor maior, ele pode sim procurar uma assistência que nesse momento está sendo sobrecarregada, né? E aí é que entra a nossa importância, né, em tentar acalmar, né, em tentar ser terapêutico nesse momento, sem que ele sobrecarregue o sistema de saúde nesse momento. Não só nesse momento, mas a gente já sabe dessa importância também em outros momentos, né? Mas é um momento que traz para repensar, né? E aí o nosso conselho criou uma resolução, né, em caráter emergencial, né? Foi a melhor forma que ele encontrou, revogando algumas questões do nosso código de ética, que não permitiu o atendimento à distância, né? E o atendimento também de forma gratuita. E foi a forma que ele liberou os serviços de teleconsulta, né, teleconsultoria e telemonitoramento, que nós estamos vendo muitos amigos e profissionais aí um pouco perdidos com essa resolução, como fazer, né, e a gente compreende porque até então não fazia parte, né, do nosso arsenal, da nossa ferramenta, né, e a nossa ideia aqui é tentar discutir algumas boas práticas, ou talvez diretrizes de boas práticas, porque eu, particularmente, né, sou muito otimista com esse assunto, tenho um viés de confirmação aí grande, acho que é uma ferramenta importantíssima, que vem para ficar, claro, num segundo momento, sendo repensada, né, com algumas normas que são importantes, que, né, nós vamos discutir aí, mas que, sem dúvida nenhuma, nós temos a capacidade de ajudar e complementar o nosso atendimento presencial, né? Porque muita gente está pensando que vem para substituir e não, e de certa forma a gente já até fazia isso um pouco na nossa prática clínica, nessa questão desse contato um pouco mais, né, não presencial com o nosso paciente, né? E agora isso só está sendo um pouco mais claro e regulamentado. Sim, mas, Rodrigo, aqui começou agora, por conta dessa pandemia, a gente não tendo muito acesso aí, as pessoas tendo que fazer toda essa quarentena, mas no mundo todo isso já acontece? Sim, alguns países já acontecem, Estados Unidos já acontece aí há praticamente 5, 6 anos, é claro que é uma implementação, né, na área, de forma gradual, né? Então é o que talvez nós vamos ver num segundo momento, isso sendo, né, estratificado, né, como algumas formas de atendimento. Porque hoje, por exemplo, por essa resolução, teoricamente nós podemos fazer desde primeira consulta até o acompanhamento dos nossos pacientes já avaliados presencialmente, né? Esse que seria esse telemonitoramento, né, e essa interlocução entre profissionais de saúde. E eu já vejo alguns fisioterapeutas discutindo, será que nós podemos fazer novas consultas, avaliar novos pacientes nesse momento? Né? A resolução não é muito clara com relação a isso nesse momento, então, teoricamente, nós podemos, mas uma forma de implementar isso gradualmente, talvez seja não permitindo, talvez, essa avaliação, né, lá na frente, eles restringirem essa consulta por presencial, né, e validarem, talvez, só o telemonitoramento para a gente continuar acompanhando esse paciente. Ou seja, são algumas formas que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, talvez começou sendo implementado assim. Nos Estados Unidos começou assim, no Medicare deles, eles começaram implementando o que eles chamam de visita eletrônica. Ou seja, você já tratou aquele paciente, já fez o atendimento presencial, né? Lá é importante a gente colocar, né, uma breve observação aqui, que o sistema desses países é um pouco diferente do nosso sistema, né? É um sistema onde tem uma característica de ter menos contato com o paciente, mais abordagens educacionais, maior a prescrição de exercícios domiciliares e esses contatos serem feitos com um espaçamento de tempo maior. O nosso sistema é um sistema mais assistencialista, nós temos contato mais vezes com o paciente, né? Nós somos treinados mais para isso, né?
E fazendo um paralelo aí com as diretrizes de tratamento de dor nas costas, esse atendimento com o intuito de educar, né, principalmente, nós vamos falar sobre o perfil do paciente, principalmente, já estou adiantando um pouquinho, talvez, né, principalmente esses pacientes com características mais crônicas, né, que são pacientes que precisam aprender a gerenciar os sintomas, as diretrizes clínicas, né, orientam para a gente abordar esse acompanhamento mais a médio e longo prazo, nutrindo de informação, de educação, né, dessa adesão aos exercícios, à prática de atividade física e essa proatividade, né, a participação do próprio paciente no tratamento. A teleconsulta permite muito isso. Na Austrália também tem um outro serviço interessante, que é o serviço de triagem, que é Phone Track, pelo telefone mesmo. O fisioterapeuta tem uma primeira consulta com o paciente e naquele primeiro contato ele já tria ali dentro do serviço aonde que ele vai ser encaminhado, que também já otimiza demais. Importante ressaltar, Silvia, que é uma abordagem, uma ferramenta importante, mais uma do nosso arsenal terapêutico, principalmente quando a gente, né, visualiza o cenário da saúde pública em geral, né, onde a grande maioria das pessoas não tem acesso, né, ao serviço de saúde ali, por algumas barreiras de distância, né, questões financeiras, inclusive até no sistema particular, a gente vê essa dificuldade de agendar uma consulta ali dentro de uma situação de emergência. Então, esse teleatendimento também tem essa indicação, né, de promover essa equidade, né, de proporcionar o atendimento ali naquele momento, com um custo menor, né, e com a qualidade, né, próxima do atendimento presencial. Tá, a gente está falando, então, nesse atendimento do paciente que agora no Brasil a gente está sendo conduzido a fazer, né? Mas o profissional ele tem que ter habilidades para fazer isso, não é? Qualquer profissional que tem essa habilidade ou essa competência para poder fazer esse tipo de atendimento. E no caso da fisioterapia, Rodrigo, quais habilidades, então, a gente precisa ter para poder estar fazendo esse tipo de atendimento e com qualidade e para dar resultado, que tenha efeito, que tenha efetividade, na verdade, que seja com qualidade esse atendimento? Você falou uma palavra-chave aí, né, Silvia? Efetividade, né? E o fisioterapeuta, como profissional de saúde, ele tem uma autonomia baseada nas evidências científicas mesmo, para identificar qual perfil desse paciente ele pode ser efetivo e eficaz, né? E é como deveria ser o nosso atendimento, né? Isso é claro que deve ser pautado pela evidência científica. Hoje, né, está aumentando progressivamente o número de artigos, de papers, comparando esses estudos de atendimento presencial e à distância, alguns estudos de não inferioridade, né, mostrando que a diferença, né, é mínima ou pouca, estudos de satisfação do paciente também demonstrando que os pacientes estão aceitando, né, ou seja, é uma tendência, né? É uma tendência. As habilidades, né? Claro que todo fisioterapeuta deve buscar, né? E sempre uma educação continuada e acompanhar o que a ciência aí vem pautando, né? No nosso caso aí especificamente, trazendo aí para o tratamento de dor nas costas, né? Os guidelines vêm orientando, né? Hoje já com essa visão mais multidimensional do tratamento da dor, né? Não só a questão biomecânica, física, estrutural, né? Então nós sabemos que principalmente os quadros de dor persistente lombar aí requer essa abordagem um pouco mais ampla, então é nesse sentido, são nessas habilidades que é importante o fisioterapeuta desenvolver, e por ser à distância, é claro, algumas habilidades que estão dentro desse contexto, como capacidade de comunicação, né, escuta, extremamente importante, abordagem centrada no paciente, ou seja,
tentar trazer o paciente junto das decisões clínicas, dentro de uma decisão compartilhada, onde ele se sinta também sendo responsável pelo direcionamento do tratamento dele. Eu destaco essas habilidades, né, junto com a capacidade de educar, né, educação em saúde, educação em dor, né, que já mostra também mais ou menos o perfil dos pacientes que talvez serão os maiores beneficiados, né, com essa ferramenta. Ok. Mas todos os pacientes podem ser atendidos por esse método de telesaúde e vão se beneficiar com esse atendimento? Todos os pacientes de coluna, né? Todos eles? Como que a gente faria entendi. Essa abordagem? O fisioterapeuta ele tem uma autonomia para dentro dessa relação de custo-benefício. Eu penso o seguinte, Silvia, é a mesma premissa que eu tenho na minha clínica, né? É a questão de primeiro a gente não prejudicar o paciente, depois pensar em ajudar. Né? É o princípio da hipótese nula na ciência, né? Se a gente já não está prejudicando, já é um grande passo para nós começarmos a ajudar esse paciente. Então, o profissional ele tem essa autonomia, né, vendo essa relação de custo-benefício, o quanto ele pode beneficiar o paciente e classificar esse paciente. Claro que respeitando também a individualidade e entendendo a demanda dele, porque alguns profissionais alguns pacientes podem perfeitamente falar que não têm o interesse de fazer o atendimento dessa forma, e nós temos que respeitar, né? Então, eu penso que os pacientes de coluna, especificamente, podem se beneficiar muito. É muito importante a gente ter em mente essa questão da triagem, né, da estratificação de risco, entender os pacientes que têm menor risco, entender os pacientes que têm maior risco, né, e a abordagem que a gente deve ter com cada um, né. Uma outra questão, já um parêntese importante aí, que talvez, né, nesse momento, nós não, em caráter emergencial, isso não está tão evidente, mas em agosto aí já está valendo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a segurança da informação e dos dados desse paciente. Né? Nós precisamos garantir essa segurança desses dados e a confidencialidade desses dados também. Né? Então, a partir agora de agosto, eu acredito, já vai vir essa nova lei que talvez vai nortear. Os Estados Unidos é um país assim, né? É o país da judicialização da saúde, então tem órgão específico para regulamentar, né? Muito provavelmente nós teremos aí algumas ferramentas que serão validadas, né, por essa segurança e outras não. Né? A psicologia já faz esse tipo de atendimento há uns 2 anos atrás aqui no Brasil, e eles têm essa ferramenta validada com essa segurança dos dados. Então, isso é uma questão muito importante, né? Nós precisamos garantir isso. Outra questão super importante é a segurança do paciente no processo de atendimento. Então, assim, tem algumas premissas, né, algumas rotinas, talvez tanto, né, de caráter administrativo quanto clínico, que é importante a gente passar antes para o paciente. Né? E se durante um momento de um teleatendimento esse paciente entrar numa crise de dor, né? Como que nós vamos proceder? Como que nós vamos fazer? Né? Como que nós vamos chamar uma emergência ou não? Né? E se cair a conexão, como que nós vamos entrar em contato com esse paciente? Ou seja, seriam algumas normas, né, que deveriam ser criadas e que nesse momento eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque isso pode acontecer, né, e pegar a gente de surpresa aí, talvez pelo nosso despreparo. E aí eu já emendo com a minha maior preocupação, que eu já conversei com você anteriormente, que é uma ferramenta espetacular, né, que a gente está vendo que veio para ficar, mas que a gente não banalize nesse momento, né, que a gente tenta, o fisioterapeuta e outros profissionais de saúde que puder estar assistindo,
né, pensam em prestar um atendimento de excelência, com alta performance, ser eficaz, para que o feedback dos pacientes seja o melhor possível, porque isso vai ser muito importante para a continuidade, né, desse processo. Sim. Rodrigo, tem uma pergunta aqui bem interessante, mas bem interessante mesmo. Eu acho que você vai ajudar a gente a esclarecer um pouquinho isso, porque é uma dúvida tanto das pessoas que estão nos assistindo, que são pacientes ou seguem, quanto dos profissionais de saúde, colegas, enfim. Esse atendimento dessa forma, com esse teleatendimento, com tecnologia, à distância, ele pode afastar o paciente do fisioterapeuta? Ou dos profissionais de saúde? Isso afasta a gente, os pacientes da gente? Como você vê isso? Essa é uma excelente pergunta, uma grande dúvida dos profissionais de saúde, né? E não deixa de ser uma preocupação, né? Eu vou iniciar essa resposta, né, parafraseando, né, esse grande escritor que é o Noah Harari, né, que nesse último livro dele, das 21 lições para o século XXI, né, onde ele tem uma visão muito futurista, né, de onde vai chegar a medicina do futuro e que talvez nós vamos ser, né, comandados ou direcionados por algoritmos, que a habilidade que o ser humano vai passar a ter é justamente a autorreflexão e o autoconhecimento. Ou seja, então, parece ser uma ferramenta ou parece ser um caminho para o distanciamento, mas não. Nós vamos estar mais próximos dos pacientes, é um paradigma, nós vamos estar mais próximos, as relações, né, a relação terapêutica ela vai ter que ser pautada na empatia, na confiança, né, porque o monitoramento da saúde também está sendo modificado, né, nós estamos deixando de tratar, de esperar ficar doente para prevenir, né, de deixar de educar o paciente para educar, né? Então, esse processo, que é um processo de educação a médio e longo prazo, onde a ideia é o paciente começar a conhecer e gerenciar a saúde dele como um todo, né? Vamos fazer um paralelo aí com a dor lombar, né? Não tem como a gente tratar a dor lombar se o paciente tiver com dificuldade de sono, né? Qualidade do sono, a higiene do sono baixa, né? Se ele tiver num nível, né, de estresse, ansiedade, que atrapalha ali a qualidade de vida dele, né, alteração do estado emocional, depressão, né, e está com uma dor nas costas, ou seja, a questão da multidimensionalidade hoje, da saúde como um todo, e aí trazendo um pouquinho para hoje, aí, que está muito na cabeça das pessoas a imunidade, né? Se a imunidade abaixa também, nós estamos mais vulneráveis e susceptíveis a pegar o vírus. Tudo que nós podemos priorizar a nossa imunidade também tem a ver com esse conceito um pouco mais amplo de saúde, né? E isso tem tudo a ver com a educação, tem tudo a ver com essa aproximação terapêutica dos nossos pacientes. Então, eu penso que é justamente o contrário. Lembra, né? Friso novamente, que a ferramenta ela não vai excluir o presencial, né? Ela vai complementar o presencial, né? E cabe a nós, né, saber encaixar aí, né, que tipo de ferramenta baseado na preferência do nosso paciente ou do indivíduo que está solicitando o nosso serviço. Sim, sim. Bom, agora a gente vai fechar. Meia horinha já de live, com tanta informação tão rica, né? Mais uma que eu queria que você comentasse, Rodrigo. Eu anotei aqui, ó. Passado tudo isso, esse isolamento, essa falta, essa dificuldade de estar presente junto com os pacientes e todo mundo fazendo tudo mais em casa, quase todo mundo, né? Algumas coisas vão mudar, em todos os sentidos, na nossa vida, né? Mas na fisioterapia, em especial, no nosso caso, né? Que caminho que a gente precisa tomar, Rodrigo, e quais são os cuidados que os profissionais
vão ter que usar vão ter que ter para utilizar essa ferramenta? Silvia, mais do que nunca é importante a gente contextualizar com esse momento, né? É um momento de incerteza, né? É um momento de insegurança que nós estamos vivendo, né, cada dia, e com certeza nós vamos ter aí um novo normal, né? Eu sou um pouco otimista, acredito que algumas mudanças vêm para melhor, né, tanto nas relações aí humanas, sociais, né, nós estamos vendo aí a importância da solidariedade, e acredito que vão ter modificações, sim, dentro do nosso sistema de saúde, talvez partindo dos usuários, dos pacientes, né, dos profissionais de saúde também. Nós estamos vendo aí, né, essa estratificação do risco, o atendimento, né, de realmente quem tem emergência, né? Vamos trazer para a coluna um pouquinho esse raciocínio, né? Será que qualquer dor nas costas a gente, né, tem que ir ali para a urgência, né? Será que uma crise de dor lombar, que é considerado, né, a primeira vez, vamos pegar um indivíduo jovem que teve uma primeira crise de dor lombar, que ele tem que ficar muito preocupado com isso ou não? Né? Ele é um paciente de baixo risco, ele vai evoluir ali de 6 a 8 semanas, talvez naturalmente. E é claro, ele precisa modificar alguns hábitos, né? Então eu acho que vem algumas coisas para mudar, né, para melhor, e nesse momento de incerteza, onde nós não sabemos, né, a previsão aí, se nós vamos ter ou não, né? Na verdade, nós nem voltamos ainda, né? Vamos colocar aí pensando lá no futuro, a previsão de vacina é 1 ano e meio. Nós estamos aí, né, no meio de um surto, que muita gente coloca o pior cenário aí como 3 meses para frente. Ou seja, nós vamos ter que pensar em cada vez afirmar, né, e trabalhar melhor com essa ferramenta, né? Claro que eu acredito que num segundo momento, né, com algumas normas, com algumas regras, né, que eu acho que é importante, né, nós colocamos algumas preocupações aqui que são importantes, né, eu vejo como uma modificação, sim, que para positivo nesse sentido, como uma ferramenta complementar. Muito bem, então que nós, pelo menos da parte da saúde, tenhamos mais consciência, né? E mais proximidade com o paciente nesse momento tão difícil, onde as pessoas estão em casa e, Rodrigo, tendo mais dor de coluna, né? E a gente quer, tanto eu quanto o Rodrigo, quanto toda a nossa rede de unidade, rede de clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro, nos colocar aqui à disposição, porque esse é um momento de se doar, de se entregar, um momento de entrega, e da onde você estiver, a gente pode estar te ajudando através dessa tecnologia. A gente queria deixar essa mensagem final, e isso é da rede, né? A rede está fazendo isso já com vários pacientes de emergência que não podem ir até o hospital, ou então fazendo a triagem, não é emergência, a gente vai te ajudar de uma outra forma, fica em casa, fica com a gente, que a gente vai conseguir te ajudar. Então, a gente quer terminar aqui, nos colocando à disposição. Queria que você falasse alguma coisa também, Rodrigo, e enfim. Perfeito, né, Silvia? Dentro desse cenário, né, dentro dessa tendência nossa de já antecipar e antever, acompanhar o que está sendo realizado lá fora, né, já há algum tempo, o nosso grupo já vem trabalhando nesse sentido, né? Já com software, preparando um sistema para um momento como esse, né? E para que nós, claro que tudo é muito na teoria, nós temos contato com outros profissionais que já utilizam dessa ferramenta fora, né? Mas é diferente quando nós começamos a colocar a pele no jogo, né? A entender realmente, né, as barreiras, as dificuldades, né, o momento de ajudar ou não. E a experiência nessas 2 semanas está sendo legal. Né, o feedback que eu posso passar é esse, que está sendo legal. Eu tenho dado continuidade atendendo os pacientes, né, que eu já vinha acompanhando.
tive a oportunidade de fazer novas consultas, né, e estou conseguindo, né, oferecer efetividade, né, no tratamento, né, talvez o tanto quanto ao atendimento presencial, né. Essa que eu acho que é o principal raciocínio que nós devemos pontuar e ficar, né, que nós estamos tentando trazer a ciência, a evidência científica, a efetividade do tratamento, né, considerando essa relação de custo-benefício para esse momento e não tentando atender, né, sem essa premissa básica. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais. Foi rápido. Foi rápido, rico demais. Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo aí de estar compartilhando com a gente todas essas informações. E foi um prazer. Muito obrigada, valeu demais. Muito obrigada mesmo. Essa live vai ficar por quase 24 horas aqui no ar. Quem quiser ver na íntegra, quem não conseguiu entrar desde o início, vai estar disponível. E a gente também se coloca à disposição para vocês. E se cuidem, se cuida, Rodrigo, sua família. Aproveitem o que tem de melhor nessa situação. E até a próxima live, na semana que vem. Um abraço bem apertado. E quando tudo isso passar, a gente vai dar pessoalmente. Ok, Silvia, obrigado, foi um prazer. É um momento de reclusão, de espera, de incerteza, então nós estamos aí, quietinho em casa, cuidando da família, um momento de reflexão também e evolução em outros sentidos, né? É pensar positivo. Ok? Muito obrigado aí pela oportunidade, grande abraço, obrigado aí pela todos que participaram. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Um abraço.